2, tudo indica, ainda não é certeza. Essa certeza só vai vir depois que eu fizer uma ressonância. E me parece que vai ser preciso uma pequena operação, mas Deus está no controle. Então, por isso eu fiquei sentado. Ontem eu preguei numa igreja, eu fiquei quase 3 horas em pé. Porque eu cheguei lá, era aniversário também da igreja. E o louvor em pé. Eu fiquei em pé achando que depois eu tenho intervalos. Comecei a sentar. Mas que nada, quando o grupo de louvor terminou de cantar, agora vamos ouvir a mensagem. Pronto. Aí, na hora que eu cheguei, na hora que eu terminei, foi em pé. Aí hoje eu fiquei, não vou ficar sentado com esse tempo. Enfim, vamos à palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler apenas um versículo, o de número 12. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 12. Eita, papai da glória! Glória a Deus. Quem está controlando o som? É você. Que está controlando o som? É lá atrás. Não, queria só um pouquinho de agudo. A minha voz, por natureza, já é muito grave. O som também está um pouco grave. Mas se puder colocar um pouquinho de agudo, até para facilitar melhor, né, para os irmãos entenderem mais a minha fala. Queridos, o versículo 12, na versão da minha Bíblia, diz assim: ó nosso Deus, não os julgarás, pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu vou repetir: ó nosso Deus, não os julgarás, pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Por causa desse texto, quem é que pode levantar uma das mãos para os céus e dar glória? Aleluia. Podeis tomar o vosso assento em nome de Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite vai girar em torno do seguinte tema: o que fazer em tempos de guerra? O que fazer em tempos Se liga, crente, se liga. No primeiro momento desta mensagem, eu preciso adotar um tom de voz um pouco cadenciado, por pelo menos 2 motivos. Primeiro, por razões práticas. Eu vou pensar melhor, raciocinar melhor e, consequentemente, colocar melhor as palavras. E aí você, claro, também vai compreender melhor. E a segunda razão que eu estou cansado mesmo. Mas vai dar certo. A alegria do Senhor e a nossa força. Mantenha, se for possível, a sua Bíblia aberta nesse texto, para que você possa acompanhar para e passo aquilo que vamos falar nesta noite. O que fazer em tempos de guerra? Esse é o tema daquilo que Deus colocou no meu coração, do que Deus colocou no meu coração. Eu acredito que quem cultiva o hábito saudável da leitura bíblica conhece de cor e salteado o que está registrado neste capítulo, o capítulo 20 do 2º livro das Crônicas. O que temos aqui diante de nós nesta passagem bíblica registra
uma das mais conhecidas batalhas, uma das mais conhecidas guerras do Antigo Testamento, a batalha de Josafá, assim conhecida, a batalha de Josafá. A história desta batalha, ela está inserida não apenas na Bíblia, mas também nas letras de alguns hinos que nós cantamos. E talvez a parte mais conhecida dessa história, desta narrativa bíblica, aqui está nos versículos 15 e no versículo 17, quando o Senhor usa um homem que não era profeta, era levita, mas que nesse dia Deus o levanta para dizer ao povo: nesta peleja vocês não terão de pelejar, pois esta peleja não é vossa, ela é de Deus. Então, acredito que todos nós, e por que não dizer até mesmo aqueles que não têm assim tanto hábito da leitura bíblica, já ouviu falar desta batalha, a batalha de Josafá. O que temos no contexto dessa passagem bíblica que lemos, mostra que a nação judaica, a comunidade de Jerusalém, o reinado de Josafá, estavam debaixo de uma das maiores ameaças externas daquele reinado. O texto sagrado revela no versículo de número 1 do capítulo 20 que pelo menos 3 povos se juntaram, formando uma coalizão, formando um só exército para atacar e para destruir a nação judaica, para destruir a comunidade de Jerusalém. Josafá, na condição de rei, na condição de líder, ele precisava tomar algumas atitudes, ele precisava tomar algumas providências. E as providências ou as atitudes que Josafá vai adotar diante desta crise que se avizinha, diante desta ameaça que se apresenta, vai ser determinante para que aquele ataque fosse neutralizado e a destruição da nação e da comunidade de Jerusalém fossem evitadas. Se não, vejamos, diante da ameaça que se apresenta, Josafá vai tomar algumas atitudes que, repito, foram determinantes para evitar aquele ataque. Se você está com a Bíblia aberta, veja que no versículo de número 3, depois que Josafá recebe a notícia de que 3 povos estavam vindo contra ele, essa notícia ela está no versículo 2. Alguns vieram e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e já estão em Azazon Tamar, que é em Gedir. Quando Josafá escuta, quando Josafá toma ciência desta notícia, o versículo 3 começa dizendo que ele teve medo, Mas aí o que é que ele vai fazer diante desta notícia e com o sentimento de medo que lhe acomete? Geralmente isso acontece conosco quando nós estamos amedrontados. O que, pastor? Nós temos a tendência de correr, nós temos a tendência de nos esconder, nós temos a tendência de empreender uma fuga. Geralmente isso acontece com quem está com medo. Mas Josafá, o que tudo indica, não fez nada disso, apesar do medo. O que eu vejo aqui é que ele não corre, ele não foge, ele não se esconde.
Josafá entende que para enfrentar o que estava por vir, que para enfrentar a crise que estava se apresentando, que para enfrentar a ameaça que pairava sobre a nação e sobre a comunidade de Jerusalém, só havia uma saída, só havia uma forma, só existia um jeito. E que jeito foi esse? Que forma foi essa? Está na continuação do versículo 3. Ele tem medo, mas ele vai orar. Ele tem medo, mas ele vai buscar. Ele tem medo, mas ele vai, me permita contextualizar, ele vai para a igreja. Ele tem medo, mas ele vai para o círculo de oração. Ele tem medo, mas ele vai para a consagração. Ele tem medo, mas ele vai para a vigília. Ele tem medo, mas ele vai para os pés do Senhor. Porque ele entende que em tempos de luta, ou você ora, ou você ora. Em tempos de guerra, em tempos de batalha, em tempos de crise, não há outra forma de se vencer a não ser por meio da oração. Meus irmãos, me chama a atenção o fato de que, repito, ele tem medo. Ter medo é normal. Como assim, pastor? É normal. Quem aqui já não sentiu medo? Quem aqui já não ficou apavorado? Quem aqui já não se sentiu acuado diante de uma ameaça? Diante de um acontecimento iminente caracterizado pela tragédia? Quem aqui de alguma forma já não sentiu vontade de se esconder, de fugir, de se refugiar? Deixa eu lhe dizer uma verdade que talvez ainda você não se apercebeu. É que ter medo não significa necessariamente falta de fé. Nós temos este falso conceito de achar que quem sente medo é porque não tem fé. Se você está com medo é porque você não confia. Geralmente a gente pensa desta forma. Pastor, e não é assim não? Não necessariamente. E eu posso provar. O texto está na sua frente. Josafá tem medo, mas ele faz o quê? Ele está com medo, mas ele faz o quê? Vocês não estão com medo de responder? Ele está com medo, mas ele vai fazer o quê? Orar. E quem ora é por quê? Confia. Quem ora é porque confia. Quem ora é porque tem fé. Ou seja, ele está com medo, mas ele acredita que se orar, Deus vai agir. Ele está com medo, mas ele acredita que Deus ainda está no controle. Ele está com medo, mas ele acredita que Deus está no domínio. Ele está com medo, mas ele acredita que é o Deus do céu que peleja, que guerreia, que batalha, que se levanta, que age, que intervém em favor do seu povo. Eu com certeza estou falando nesta noite aqui para algumas pessoas que estão atravessando um período de crise, estão travando verdadeiras batalhas existenciais, espirituais, emocionais e psicológicas. O diabo, ele é especialista em se aproveitar desses momentos de fragilidade para meter terror. Ele vai chegar e vai dizer: você vai morrer, você vai se acabar, você vai perder. Se você não tiver com a sua confiança depositada em Deus, o medo que ele põe em você, porque o problema do medo só é esse, é que quando você se deixa dominar por ele, ele tem o potencial de te paralisar. O problema do medo é esse, é que quando ele te domina, ele tem o potencial de turvar a tua percepção espiritual, te impedindo de enxergar que existe um milagre ao teu redor, que existe um Deus que está com você. O medo por
faz enxergar apenas o que está ao redor. O medo, por vezes, nos faz apenas enxergar um cenário negativo. Eu pregava ontem nessa igreja e eu preguei sobre o tema vencendo a mentalidade de gafanhoto. Nessa mensagem eu falo sobre as atitudes dos espias que Moisés enviou para observar a terra da promessa. Foram 12 espias. Dos 12, 10 chegaram com uma conversa fiada de que não seria possível tomar posse da terra da promessa, porque segundo eles, olha só, eles viam só o cenário. E o que é que o cenário mostrava? O cenário mostrava que a terra tinha gigante. O cenário mostrava que a terra tinha uma muralha muito forte, alta, humanamente intransponível. O cenário mostrava que os habitantes da terra eram guerreiros, matadores. Então eles, de posse desta visão, de posse deste cenário, voltaram para o acampamento israelita dizendo: Moisés, a terra realmente manda leite e mel, mas não dá para nós. Se deixaram levar só pelo cenário. Mas no meio daqueles 12 tinha 2 diferenciados: Josué e Caleb, que diferente dos 10 tiveram uma atitude diferente. Eles não negaram o cenário, eles não negaram que o cenário era realmente difícil, eles não negaram que as circunstâncias eram desfavoráveis. No entanto, eles preferiram se agarrar na promessa. Eu quero que você anote, quero que você memorize, eu quero que você grave o que eu vou dizer. Faça o que você quiser, mas nunca mais esqueça. O cenário pode ser desfavorável, as circunstâncias podem ser desfavoráveis, mas a promessa vai sempre prevalecer. A promessa vai sempre prevalecer. O cenário ao redor tem ossos secos, mas tem uma promessa de que não vai surgir. O cenário ao redor é de gigantes e muralhas, mas há uma promessa de que a terra é sua. Então é nisso que você tem que se segurar. O cenário aqui diante de Josafá, ou ao redor de Josafá, era realmente desfavorável. Imagine você ter que enfrentar 3 exércitos. Eram 3 contra 1. Então era normal que Josafá ficasse com medo. Eram os moabitas, os amonitas e os meunitas. Essa turma se juntou para atacar Judá e Jerusalém. Você acha que não é para ficar com medo, não? É. Só não é para perder a confiança. Ficar com medo pode. Só não pode perder a confiança. Se não for abusar da sua gentileza, da sua bondade, gostaria que você pegasse na mão de alguém, olhasse na pilha dos olhos e dissesse exatamente isso. Pode até perder a confiança, pode até ficar com medo, mas não pode perder a confiança. Aleluia. Você pode até ficar com medo, mas não perca a confiança. Eu sei que isso pode parecer um paradoxo. Vamos já aterrissar. Eu sei que pode parecer um contraste. Pode parecer uma colocação contraditória. Como é que alguém está com medo e tem que ter confiança? É como eu acabei de dizer. O medo não significa falta de confiança. E o Josafá prova isso. Ele está com medo, mas vai orar, porque se ele tivesse medo e esse medo fosse falta de confiança, ele não teria ido buscar a Deus. Simples assim. Não tem nada de difícil aqui para se entender. Você só recorre a alguém quando você tem confiança na pessoa.
E outra, o verdadeiro corajoso não é aquele que nunca sente medo. O verdadeiro corajoso é aquele que, apesar do medo, avança. É aquele que, apesar do medo, enfrenta. É aquele que, apesar do medo, permanece com a cabeça erguida. É aquele que, apesar do medo, vai para cima. Aleluia. É isso que Deus quer que você entenda nesta noite. Aleluia. Se cubra de oração. Levanta a cabeça. Estufa o peito e parte para cima. Aleluia. Pastor, mas são 3 contra 1. Vai para cima. Pastor, eles têm mais armas do que eu. Vai para cima. Eles são poderosos. O Deus a quem você serve é mais. Então vai para cima. Ora. O que fazer em tempos de guerra? Ore. Ore. Em segundo lugar, eu aprendo com Josafá que em tempos de guerra eu preciso manter a unidade. Unidade. Acompanha comigo o versículo de número 4. O versículo de número 4 diz que Judá se dividiu. Amém? Amém não. Amém, coisa nenhuma. Judá se ajudou. Judá se uniu. O povo de Judá entendeu que aquela batalha, que aquela ameaça não era contra um homem só. Apesar de que a notícia, quando vem no versículo 2, vem endereçada pessoalmente a Josafá. O texto diz: vem contra ti. Mas por quê? Porque Josafá era quem representava a nação. Josafá era quem representava Jerusalém. Então era normal e natural que a notícia fosse dada a ele desta forma: vem contra ti. Porque ele era quem estava reinando. Diante desta informação, o povo de Judá e de Jerusalém poderia muito bem ter adotado a seguinte postura: ô Josafá, tu é o rei, então dá teu jeito. Josafá, tu é o rei, então dá teus pulos. Te vira para proteger e defender a gente. Mas não foi essa a postura que eles entenderam que era melhor se unir do que se dividir. Queridos, nós precisamos desenvolver esta mentalidade e esta percepção. É fundamental, é indispensável, é imprescindível que nós como igreja tenhamos esta visão de que para vencer a guerra nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar ombreados, nós precisamos andar de mãos dadas. Sabe aquela frasezinha tão usada hoje, estamos juntos? Tem que ser verdade, não tem que ser frase só de internet, não tem que ser apenas um jargão, tem que ser o reflexo da realidade de uma igreja que marcha unida, ombreada. E aqui nesta luta não tem maior e nem menor, todos estamos debaixo de uma ameaça. A ameaça que vem contra mim também vem contra você. Nós somos a igreja. A ameaça é contra a igreja, a não ser que você esteja excluído da igreja, porque se você estiver na igreja, então a ameaça é contra você também. Então aqui não cabe o exclusivismo, não cabe aqui. O exclusivismo não pode existir aqui. O absolutismo não pode ficar aqui. O egoísmo não pode prevalecer aqui. A festa não é da mocidade, a festa não é das senhoras, a festa não é das crianças, a festa não é dos obreiros, a festa é da igreja. Então às vezes eu fico tentando entender,
Em alguns lugares, como é que alguém consegue conviver com essa divisão? Como se o reino de Deus fosse propriedade particular dele. Como se ele fosse exclusividade diante de Deus. Como se ele fosse um predileto de Deus. Irmãos, nesta batalha, nesta guerra, nesta luta, não há lugar para individualismo. As senhoras trabalham em prol da juventude, a juventude em prol das senhoras, as senhoras em prol dos obreiros, os obreiros em prol das senhoras, e todos trabalham em prol da igreja, para manter a igreja, sustentar a igreja, fazer a igreja. Nós precisamos pedir a Deus graça para que essas barreiras caiam por terra. Precisamos pedir a Deus graça para que esse sentimento de disputa, de concorrência, para que esse sentimento de que eu prego melhor, canto melhor, faço melhor, esse sentimentozinho faccioso que domina o coração de muitos cristãos dentro da igreja, que faz com que eles se levantem por vezes contra a liderança, que faz com que eles se oponham aos projetos. Interessante é que na maioria das vezes quem se levanta contra, quem se opõe, geralmente não coopera em nada. Ele sabe dar o pitaco dele, ele sabe reclamar, não gostei da cor da camisa, não gostei do tecido, não gostei dos hinos, eu não gostei. Glória! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Não gostei do pregador, não gostei de quem cantou. Não vou para a daí, só de olhar para ela já me dá náusea. Não suporto, não consigo sentar do lado dela. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Uma pergunta. Caso haja alguém aqui desta forma, eu creio que há, porque Deus não fala à toa. Tem pregador que prega e diz assim: eu vou falar isso, mas eu sei que aqui não tem. Então não fala. Se Deus fala é porque tem. Deus não joga palavras no vento. Deus não joga palavras ao vento. Tá? Esse sentimentozinho de intriga, de falta de perdão, esse sentimento diabólico, maligno, que faz com que você sinta repulsa em relação ao teu próximo, que faz com que você evite até sentar do lado dele, do lado dela. Rapaz, é porque eu não suporto. Pois aqui vai a minha pergunta. Se tu não consegue sentar do lado desse irmão, dessa irmã, durante 2 horas de culto, como é que vai fazer para passar a eternidade? Se é que vai, porque eu duvido que no céu tenha camarote, eu duvido que no céu tenha sala VIP, eu duvido que no céu, lá no céu nem departamento vai ter, graças a Deus, lá não vai ter departamento. Não, lá não vai ter departamento de senhora, não vai ter departamento de jovens, não vai ter departamento infantil. Que é para ninguém ficar, sabe, se degradando. Não. As irmãs não podem cantar isso não, porque vai cantar a mocidade. Não, a mocidade não pode cantar, quer cantar isso não. Por favor, eu vou mexer mais uma vez com você. Amém. Pegue na mão de alguém.
Diga assim: nesta batalha, você não é o meu inimigo, o meu concorrente. Nesta batalha, nós somos aliados. Nós somos aliados. Em tempos de guerra, ou você se une, ou você perde. Ninguém ganha uma guerra sozinho. Coloca isso na tua cabeça. Ninguém ganha uma batalha sozinho. Não jogue tudo em cima dos ombros do pastor Henrique. Fala, Deus! Aleluia. Se acostume com o outro, irmão. Há uma dinâmicazinha que eu estou me lembrando agora. E eu vou fazer. E eu vou mexer com você de novo. De novo, pastor, eu não gosto disso não. Tu fica na tua. Tu fica só olhando. Você não é obrigado a fazer. Você não é obrigado a fazer nada. Mas se você quiser participar, eu vou pedir de novo que você segure na mão de alguém. E diga assim: se acostume comigo, com o meu jeito, com os meus hábitos, com as minhas manias, e até com o meu cheiro. Porque é comigo que você vai passar a eternidade. É comigo que você vai passar a eternidade. Nós vamos subir juntos, nós estamos marchando juntos. Não vai chegar ninguém na frente e ninguém atrás. Vai chegar todo mundo junto. Vai chegar todo mundo junto. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Vamos acabar, irmãos, com essa desculpa. Por incrível que pareça, eu sei, eu conheço gente que fica incomodada porque Deus usa o pregador, porque Deus usa o cantor. Ele fica torcendo. Ele acha que não tem nada, que não saia nada.